As interações entre as comunidades bióticas, ou como a gente pode dizer, entre os seres vivos que compõem um ecossistema, são chamadas de interações biológicas ou de relações ecológicas. Elas determinam as relações dos seres vivos entre si e também entre o ambiente onde vivem, para que possam sobreviver e se reproduzir. Estas interações, elas estão relacionadas com a obtenção de alimentos, com abrigo, proteção e a reprodução. As relações ecológicas, elas podem ser classificadas da seguinte forma: podem ser intraespecíficas, que ocorrem entre seres da mesma espécie, ou interespecíficas, quando são entre seres de espécies diferentes. Ou também podem ser classificadas segundo os benefícios ou prejuízos que elas apresentam. Por exemplo, as relações harmônicas são quando o resultado dessa associação entre as espécies é positiva, na qual um ou mais indivíduos são beneficiados sem o prejuízo de nenhum deles. Já para as relações desarmônicas, o resultado dessa relação será negativo, ou seja, vai haver um prejuízo para uma espécie ou ambas as espécies envolvidas nessas relações. As relações intraespecíficas, ou seja, que ocorrem em seres da mesma espécie de forma harmônica, temos a sociedade, em que os indivíduos são independentes, organizados e cooperam para o cuidado da prole e manutenção do grupo. Temos como exemplo as abelhas, as formigas e os cupins. Além da sociedade, nessa categoria temos a colônia, em que os indivíduos estão associados anatomicamente. Eles também podem apresentar-se em diferentes formas, dependendo da atividade que desempenham, ou podem apresentar-se em formas semelhantes. E como exemplo, podemos citar o coral cérebro, alguns tipos de algas e também a caravela portuguesa. Ainda nas relações intraespecíficas entre seres da mesma espécie, temos as relações desarmônicas. Nela temos o canibalismo, em que um indivíduo se alimenta de outro da mesma espécie. Isso geralmente acontece por um controle da população ou para garantir um aporte genético. E como exemplo, temos o louva-a-Deus fêmea, que logo após a cópula se alimenta do macho para garantir nutrientes e gerar descendentes saudáveis. Outra relação desarmônica entre seres da mesma espécie é a competição, em que os indivíduos eles disputam por território, parceiros sexuais, comida, água ou abrigo. Agora eu vou falar da segunda categoria, que são as relações interespecíficas, ou seja, entre seres de espécies diferentes. Para começar, vamos falar sobre as relações harmônicas nessa categoria. A primeira é o mutualismo, em que os indivíduos são de espécies diferentes e que se encontram associados. A próxima relação é a protocooperação, em que os indivíduos eles cooperam entre si, mas não há uma dependência ou um vínculo entre os dois para que eles possam sobreviver. Por exemplo, o peixe-palhaço e a anêmona, em que o primeiro ganha uma proteção e o segundo irá se alimentar dos restos dos alimentos. E em sequência, temos o inquilinismo, em que uma espécie ela usa a outra como uma forma de abrigo, mas somente ela se beneficia, mas ela não vai causar prejuízos para a outra, onde ela está se alojando. Por exemplo, as orquídeas e as bromélias, que estão associadas
com algumas árvores de grande porte. A última relação nessa categoria é o comensalismo. Nesta, apenas uma das espécies irá se beneficiar, mas sem causar prejuízo à outra. Temos um exemplo bem conhecido, que é o peixe-piloto, que ele prende-se ao tubarão para poder se alimentar dos restos de comida e também para que eu consiga se locomover de uma forma mais ágil. Agora, eu quero falar sobre as relações interespecíficas desarmônicas. Para começar, vamos falar sobre o amensalismo, em que uma espécie ela inibe o desenvolvimento da outra. Como exemplo, temos alguns tipos de plantas em que elas liberam em suas raízes substâncias tóxicas que evitam o crescimento de outras plantas perto de sua região. Ainda nessa categoria, temos também o parasitismo. O parasita ele irá retirar do corpo do hospedeiro os nutrientes para garantir a sua sobrevivência, deixando o hospedeiro então debilitado ou levando-o à morte. A próxima é o predatismo, em que um indivíduo mata o outro para se alimentar. Por exemplo, a serpente e o rato, o leão e o búfalo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha e também deixe nos comentários sugestões de novos vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal.